Mais uma vitória do maior do Brasil, meus amigos. É muito bom demais ver o Palmeiras ganhar mais um jogo aí. Meu irmão, fora de casa o Palmeiras tá que tá, hein? Neste ano aí, ó, tá o bicho. 14 jogos, 11 vitórias. As últimas 5, né, partidas fora foram vitórias dessas 11 aí. E tem 3 empates também nessa brincadeira aí. Então o Verdão tá muito bem, obrigado. E quem também está feliz com a vitória do Verdão é Serdan. Vamos ver o que o Serdan comentou depois aí de mais um triunfo do maior do Brasil. E aí, porcada! Hoje estamos felizes. Bom, pra quem não viu o jogo, eles tiveram mais posse de bola que a gente nos dois tempos, mas a gente foi eficiente no primeiro tempo. Fizemos nosso gol com o nosso capitão, que aliás, pra mim, se não foi o melhor em campo, ó, vou te dizer, hein? Gustavo Gomes voltando a ser Gustavo Gomes de verdade, de quando ele encantou a gente de verdade, né? Bem demais o Gustavo, cara. Bem demais nosso capitão, que puta entrega. Um jogo muito difícil, jogo de Série A, né? Como todo mundo falou, o Palmeiras acho que foi o único time que pegou um outro time de Série A aí pra jogar. Intenso, jogo gostoso de ver, muita falta, truncado pra caralho, jogo parado, mas de muita disposição. O Ceará jogando uma final, velho. Ceará jogando com a disposição da porra, mas a gente também não ficou abaixo da disposição deles, não. A gente foi bem pra caralho também nesse quesito de disposição. Segundo tempo a gente sofreu mais. Segundo tempo a gente teve uma chance de gol com o Paulinho, que eu acho que ele podia ter tocado pro meio. Não tocou, mas podia ter tocado e acabou perdendo o gol. Foi a única chance clara que a gente teve assim. Eles tiveram acho que 2 chances ou 3, mas tiveram muito mais de domínio de bola, né? Eles jogaram praticamente o segundo tempo todinho no nosso campo. Depois da saída do Veiga, rapaziada, o Abel encontrou o time que ele gosta de jogar, né? A maneira de jogo que ele gosta, né? De jogadores, o time todo se entregando, o time todo marcando, né? Ou seja, ele coloca o Facundo jogando com o Vanderlan, depois ele colocou o Piquerez, mas já no final do segundo tempo ali, depois da metade do segundo tempo, mas também dobrando lá na direita. O Felipe Anderson a mesma coisa com o Giai aqui, né? E os dois correram pra caramba. Do lado de lá também, o Facundo e o Vanderlan também correram bastante, né? Então ele achou o esquema de jogo dele, né? O Estevão flutuando um pouco mais, o Vitor como atacante mesmo, os nossos dois volantes, tanto o Evangelista quanto o Emiliano, também foram bem, né? Então o Abel, ele encontrou a maneira de jogo que ele gosta de jogar, né? O que ele encontrou que para ele tá agradando e que fica melhor assim. Derrubamos mais um invicto, né? Mais um invicto na sua casa, o que é legal pra caramba, né? Porque o Ceará realmente é difícil de vencer lá. Tava invicto a não sei quantos jogos aí lá dentro. Ou seja, grande partida do nosso time, porque o que vale é a vitória num jogo de mata-mata. Então a gente saiu da casa deles com uma vitória. O Abel encontrando a forma de jogar, que ele acredito que é a forma que ele gosta. E é isso. Os porcos saíram de lá com um bom resultado. Tá resolvido? Não, né? Porque tem o segundo jogo aqui. Mas um jogo intenso e bem jogado pelo nosso time, que aguentou a pressão e venceu, certo? É isso. Feriado carimbado. Liberado. Porque é louco. Vambora. No Palmeiras e até para efeitos de seleção brasileira, porque acho que os dois eram candidatos a estar na seleção brasileira. Hoje não parecem ser, né? Bom, hoje não tem nem... Hoje não tem nem quem convocar. Tem nem quem convoque, mas assim, eu acho que o Paulinho deveria ter sido convocado, acho que o Vitor Roque também deveria, em algum momento. Hoje não teria cabimento.
Vamos ver se algum deles consegue chegar com força para ser candidato aí à Copa do Mundo. Mas o Paulinho me parece um jogador mais completo do que o Vitor Roque, mais formado do que o Vitor Roque, talvez, né? E a entrada dele no segundo tempo mostra que em alguns momentos o Palmeiras, ele teve uma chance, né? Ele teve um cara a cara, o Palmeiras conseguiu segurar um pouco mais a bola ali. Acho que o Palmeiras não sofreu diante da característica do jogo, né? Fora de casa, contra o time de Série A, que não perdia lá muito tempo, tem calor, tem distância, tem gramado, tem tudo isso. Um pacote Castelão é um pacote bem difícil mesmo. Para qualquer adversário que enfrenta ou o Ceará ou o Fortaleza. Mas eu não acho que foi um jogo em que o Palmeiras foi massacrado e deu sorte de sair com a vitória. Acho que foi um jogo que o Palmeiras conseguiu, bem postado, como já vimos tanto nos últimos 5 anos, se defender bem e defender o resultado. Coisa que quando ele faz aqui, Tomás, é muito cornetado. Que a torcida não gosta, né? Quando o time está jogando em casa. Por isso que eu sempre digo, os resultados do Abel Ferreira vão ser sempre melhores fora de casa. Sempre. Porque se sente muito mais confortável para fazer o jogo que ele gosta de fazer. Esse ano eu não tô com os números aqui dentro de casa, mas não dá nem para comparar. A gente já viu aí, no GC foram 11 vitórias e 3 empates fora de casa. Palmeiras só perdeu em casa até agora, acho que pro Novo Horizontino, pro Bahia e pro Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. E eu pensar que há 3 ou 4 semanas tinha gente discutindo ainda, né, se o Abel já tinha esgotado o seu arsenal de ideias no Palmeiras, se já era hora da troca. Sem falar na penúltima rodada do Paulista, quando nós trouxemos a discussão aqui, né, falando, tem gente que está dizendo que vai ser um vexame se o Palmeiras ficar de fora das quartas de final, mesmo com a 4ª melhor campanha, com uma derrota só. E o tempo mostrou que não seria um vexame, né? Seria só um acidente de percurso. Exato. Né? Seria Palmeiras uma conjectura ali, né? Infeliz, exato, né? Exato. Tá num grupo com outros 2 times muito bons, enfim. Bom, no pós-jogo, o técnico Abel Ferreira comentou sobre a dificuldade de enfrentar o Ceará no Castelão. Além dele, Felipe Anderson, ainda no campo, falou da importância do resultado fora de casa, mas destacando que não tem nada decidido ainda. É sempre muito difícil jogar aqui, passamos muitas dificuldades, o adversário encostou-nos atrás, houve ali um ou outro período na segunda parte que conseguimos ter bola mais do que tudo para respirar e descansar para depois ter discernimento para tomar boas decisões, mas é sempre um sofrimento vir jogar aqui por isso tudo, adversário, viagem, clima. Eu não vou falar do gramado porque ele é igual para os dois, mas 2 equipas muito competentes e sobretudo o Ceará, que foi com quem nós jogámos, já não perdia aqui em casa há muito tempo, tinha essa motivação extra e nós com sabedoria, com esperteza, com inteligência, mesmo trocando alguns jogadores porque era preciso, nós conseguimos nesta primeira parte sair daqui com uma vantagem de 1 golo. Está tudo em aberto e nós vamos preparar quando vier o jogo de ida em nossa casa para conseguir estar na próxima fase. Está tudo em aberto, mas está mais aberto para o Palmeiras agora, né? Palmeiras que está próximo da classificação para as 8ª da Copa do Brasil, está muito próximo da classificação para as 8ª na Libertadores e é o vice-líder do Brasileirão. E sem dúvida nenhuma, apesar do título ali logo de cara, né? Naquela Copa do Brasil 2020, que finalizou em 2021, a vitória sobre o Grêmio, a Copa do Brasil é o torneio em que o Abel pior desempenhou nesses 5 anos, né? Sem dúvida, assim, sem dúvida. Se a gente comparar com o que o Palmeiras fez em Campeonato Brasileiro, títulos, Libertadores, Campeonato Paulista nem se fala, que mais? É isso. É isso, né? Mesmo as Supercopas e Recopas da vida e tal, a Copa do Brasil, ela é um problema. O Palmeiras chegou a ser eliminado pelo CRB, 2 vezes pelo São Paulo, né? Flamengo. Não é um torneio que tem dado bom para o Palmeiras. Então, conseguir passar do Ceará, já com esse sorteio ruim para o Palmeiras, né? Considerando... Botafogo pegou um time hoje em comparação com o Ceará. Capital, tem a Aparecidense, Maracanã. Exato. Times de Série C, o Ceará é de Série D até, né? Claro. Botafogo da Paraíba, que o Flamengo vai pegar. Então, o Palmeiras pode estar encaminhando aí na Copa do Brasil talvez uma campanha mais bonita do que a que fez nos últimos anos. Ainda Abel Ferreira, como era de se esperar, houve na coletiva quem perguntasse ao português sobre o nome dele ter aparecido novamente entre os cotados para assumir a seleção brasileira. O treinador do Palmeiras não jogou na defesa sobre esse assunto. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso.
e eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil, e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras, e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Eu já vi despistar mais, hein, Tomás? Não entendi. Eu já vi despistar mais, assim, em outros... Porque o nome do Abel esquentou hoje, né? Ontem à noite, lembra? A gente falou aqui no fim do depois do jogo. Então o nome do Abel deu uma esquentada, né? Com a coisa do Ancelotti não vem mais. Aliás, as notícias de hoje, né? O Ancelotti tá pé da vida com os vazamentos e o empresário do Neymar, um empresário ligado ao Neymar ali que tava tentando cavar de qualquer jeito o Ancelotti. O Neymar deve estar preocupadíssimo com a chance do Jorge Jesus ser técnico da seleção brasileira. E aí o Ancelotti então virou página virada de novo, né? Vira mais uma. O Jorge Jesus era o imediato. Só que o nome do Abel Ferreira começou a esquentar. E em vários outros momentos ao longo desses 2 anos, o Abel Ferreira já foi questionado sobre a seleção brasileira. E ele cortava o assunto na lata. Não tem nada, Palmeiras, não tem contato, não tem interesse. Tanto que a impressão que dava era, o Abel Ferreira não ia ser abordado pela CBF porque estava claro que ele não queria o cargo. É a primeira vez que eu vejo ele dar uma resposta meio nebulosa sobre o tema, né? A Leila voltou a dizer lá no Ceará que não tem nada, que se a CBF quiser o Abel vai ter que passar por ela antes, e ninguém foi atrás dela, ninguém veio conversar com ela. Mas que ficou um pouco no ar agora que talvez o Abel esteja abrindo uma portinha para a seleção brasileira. Ficou, Tomás, eu fiquei com essa sensação. Seria o meu nome preferido. Sério? Certamente não é o nome preferido de muitos torcedores palmeirenses, para não falar de todos. Eu gosto mais do Abel do que... Não é que eu gostei muito mais do Flamengo do Jorge Jesus do que qualquer Palmeiras do Abel Ferreira. Exato. Só que qualquer Palmeiras do Abel Ferreira, você fala num período de 5 anos. A gente nunca vai saber o que seria do Flamengo com o Jorge Jesus na sequência de trabalho, né? Pode ser que se ele quisesse permanecer, ele estivesse até hoje, Júlio. Só que a gente nunca vai saber. Eu acho que o estilo Abel é a questão. O estilo do Jorge Jesus tem mais a ver com a seleção brasileira. E o estilo do Abel não tem nada a ver com o que está todo mundo reclamando e querendo na seleção brasileira. Mas no estilo do Parreira também não era o que a gente queria, ou que... Para mim o importante era ganhar. Eu não estava nem aí com o estilo. E deu certo, né? Eu sempre achei que o Abel, as montagens do Abel de Palmeiras, que é a única coisa que a gente tem para ter visto na carreira do Abel, né? O que importa. Sim. Eu sempre achei que o Abel, tal qual o Mourinho, que pra mim é a cópia, eu sempre falo isso, sempre jogou muito no limite do seu planejamento nos jogos de mata-mata, sem sobras, né? Eu consigo ver a seleção brasileira contra o Jorge Jesus ganhar de 5-0 da Jamaica na Copa do Mundo, e com o Abel possivelmente vai ser 1-0 mesmo. Só que contra a Dinamarca, talvez com o Abel seja 1-0 também, com o Jorge Jesus não, né? Eu não sei, é difícil, não tem bola de cristal, mas eu acho que o Abel joga muito no limite nos mata-matas. É verdade. Bom, o Ceará, que perdeu hoje para o Palmeiras, volta a campo no sábado, jogando contra o Vitória. O Palmeiras joga contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, no domingo. Palmeiras visitante é sempre um problema para qualquer mandante. Não, mas o Vasco sem técnico. Pobre Vasco da Gama e sem treinador. Não sei se já vai ter arrumado alguém até lá. Palmeiras e Vasco é o clássico Chico Anísio, Júlio. Os 2 times do coração do maior humorista desse país, na minha avaliação. O Fernando Diniz, que é o ainda favorito para assumir o Vasco, estava no teu clube, na Hebraica, ontem acompanhando o jogo de vôlei. É mesmo? A filha dele. É mesmo? A filha dele joga vôlei em qual clube? Penha, se não tô enganado. Tá. Tá aí o Serdam mandando o papo aí a respeito dessa vitória do Palmeiras, uma grande vitória com certeza. Nós temos aqui números incríveis do Palmeiras, do Abel Ferreira. Palmeiras está invicto fora de casa com 14 jogos disputados, 11 vitórias. Dessas 11, os últimos 5, tá? Foram vitórias dessas 11 aí. E 3 empates apenas. Então, um número incrível do Verdão.
O Abel Ferreira, na coletiva, ele falou sobre a seleção brasileira. Identifico-me 100% com o lema ordem e progresso da bandeira do Brasil. Aspas aí do técnico Abel Ferreira. É uma pena que os políticos de esquerda também não se identifiquem com essa frase, né, Abel? Olha só, incrível, galera, incrível. Ceará Sporting Club. Fim da invencibilidade do Ceará de 25 jogos em casa. Outro que não resistiu ao Verdão. Deixe seu comentário aí. Espero você no próximo vídeo, que é esse que tá pintando aqui, hein? Avante palestra!